Boa noite, senhores. Já tem um tempinho, né, que eu fiz meu último vídeo. A razão é que nós estamos no que chamamos aqui de final do ano financeiro, então fica muito apertado, projeto para entregar, contas para pagar, etc. E também estamos na quaresma, né? Então os vídeos serão reduzidos, pelo menos até o final de março. Mas para compensar a minha ausência, eu resolvi escolher um tema aí para esse vídeo extremamente polêmico. Não que o tema em si seja polêmico, mas porque as pessoas, como estão tomadas aí pelo paganismo, pelo erro, até mesmo dentro do catolicismo, então elas acabam ficando extremamente irritadas quando escutam a verdade, não é, a respeito dessas coisas. O mundo está completamente imerso na impureza. Eu queria só falar algumas coisas antes da gente começar. Primeiro, eu dei uma palestra sobre evolução para a minha paróquia, a pedido do padre. Eu estou pensando se coloco à disposição o vídeo dessa palestra aqui ou não. Talvez, acho que seja melhor eu dar essa palestra novamente para vocês, talvez numa live, e aí eu faço em português, né, ao invés de colocar o vídeo em inglês, né. Eu recebi uma doação após a palestra e com ela eu comprei um projetorzinho muito simples para me ajudar nesse tipo de evento, né? E talvez até para dar algumas aulas aqui com alguns slides, se for possível. Se você quiser doar alguma coisa para que eu compre, né, produtos para o canal, seria excelente. Nós podemos pensar em talvez um Pix ou alguma coisa para no futuro, né? Por exemplo, eu quero muito ter um microfone de lapela e um pointer para o PowerPoint, alguma coisa do tipo, né? Mas enfim. E também, obviamente, se inscreva e ative o sino, esse tipo de coisa que eu nunca falo, nunca peço. Talvez a última vez que eu pedi foi um ano atrás e muitas pessoas não fazem. Mas eu detesto ficar fazendo propaganda, lembrando as pessoas, mas por gentileza o faça, né? Então, antes de mais nada, eu queria fazer também dois avisos em relação a esse vídeo. Um deles é para aquelas pessoas que me conhecem, né, e viram o meu passado de ateu, 17 anos, vivendo obviamente na impureza, muito pior do que Santo Agostinho, e aqueles que tiveram a infelicidade de ver o meu canal antes de ele se tornar um canal católico, né, elas podem pensar quem é esse indivíduo para falar de relacionamento, né, de falar de pureza, etc. Né. Eu acho que essas pessoas estão de certa forma corretas. De fato, eu sou um indivíduo com uma vida amorosa medíocre, né? Eu me converti 3 anos atrás, ainda não estou casado, não sou um seminarista e vivi a podridão por mais de 15 anos. Em minha defesa, eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é que, obviamente, quem esteve atolado na lama até o pescoço conhece o fedor dessa lama. Então eu posso, talvez, com a minha experiência, ajudá-los a não cometer os mesmos erros que eu cometi, né? Não almejo aqui nesse vídeo dizer que sou um futuro Santo Agostinho, né? Obviamente gostaria de ser, mas quem sabe posso ajudá-lo de alguma forma. E o segundo é que, obviamente, dado ao meu passado, eu fiz questão de estudar e conversar com padres e assistir conferências para saber qual a posição da Igreja Católica a respeito dessas questões. Eu posso, quem sabe, compartilhar algo que eu aprendi que você talvez não saiba. E para as pessoas que estão assistindo, obviamente várias ficarão nervosas, imagino que perderei alguns seguidores aí, né, com esse vídeo. Eu só tenho a dizer que se você ficar irritado, as paixões se inflamarem com o que eu tenho a dizer, isso mostra que você tem um apego muito provavelmente ao pecado, né? A não ser que eu fale, obviamente, algo completamente errado e indigno que vá causar uma indignação justificada. Então eu só peço que você tenha paciência, tente escutar até o fim. Se achar que é algo incorreto, procure saber o que a igreja tem a dizer e veja se eu disse algo incorreto, né? Mas é isso. Então, para começar esse vídeo, é importante lembrar que nós vivemos um mundo totalmente paganizado, até mesmo nós católicos pouco sabemos da nossa própria doutrina. Quando sabemos, às vezes queremos ignorar, né, porque é muito difícil, é estranho aos nossos ouvidos que estão acostumados com tanta impureza, tanta loucura. Vai em qualquer festinha
que você vai ver todo tipo de erro e de pecado. Então, é mais que normal que a vasta maioria de nós esteja, de uma forma ou de outra, contaminado com essas impurezas, né? A nossa mente, etc. Nossa Senhora, em várias aparições, afirmou, como em Quito, Fátima, que, né, a virgindade, a pureza, ela basicamente desapareceria do mundo. E que os pecados que mais levam as pessoas ao inferno ultimamente têm sido os pecados contra a luxúria, né? Não, pecados de luxúria, perdão, contra a pureza. Então, é importante entender que o meu título já contém uma pegadinha, né, que é essa ideia de namoro. Os indivíduos hoje em dia estão acostumados com essa ideiazinha de namoro, até os católicos, e a ideia de namoro ela não é católica, ela é uma ideia moderna, paganizada, de pessoas que não querem compromisso e querem viver esse mundinho, esses dois, o que hoje se diria o melhor dos dois mundos, né? Não quer um casamento, não quer responsabilidade, não quer filho, quer viver no pecado, mas também quer só uma pessoazinha lá do lado, né? Então isso é a ideia de namoro moderno. E não é muito diferente dos católicos. Quantas vezes eu já não vi indivíduos católicos, que se dizem praticantes, celebrando aí no Facebook, ou o que quer que seja, 3 anos de namoro. Pera lá. O objetivo de qualquer relacionamento católico é o casamento. Esse é o fim de qualquer cortejo católico. Se o indivíduo está namorando há 3 anos, sem sequer se noivar, qual é o seu objetivo aqui? É só ter um coleguinha aí para sair, se divertir de forma pagã? Qual é o seu objetivo? Qual é o fim dessa relação? Então a ideia de namoro, ela não deveria sequer existir. No relacionamento católico você tem a fase da amizade, em que você procura conhecer a pessoa, a fase do cortejo, quando você vai cortejar o homem, né, a mulher, com autorização dos pais, depois o noivado e depois o casamento. E essas etapas, elas geralmente são extremamente curtas. Não é 3 anos. Você não precisa de 3 anos para descobrir se um indivíduo é virtuoso. Porque ultimamente é isso que você está buscando, virtude. Você quer saber se a pessoa é virtuosa, se ela ama a Deus, se ela será um bom marido ou uma boa esposa. E o primeiro momento é conhecê-la enquanto amigo, sem apego emocional nenhum. Não é ficar dando mãozinha, beijinho em carro. É conhecer o indivíduo. Hoje em dia, as pessoas praticamente são totalmente movidas pelas paixões. Eu estou apaixonada pelo meu vizinho. E que você vai entender que paixão, no caso ali, é algo puramente das emoções, algo passional. Ora, amar é desejar o bem da pessoa. E é um ato da vontade, não é um ato das paixões. Paixões são algo, não são ruins, mas são algo que nós temos em comum com os animais. Aquele que vive pelas paixões vive pior do que um animal, porque o animal não tem opção de não viver pelas paixões. Então, o primeiro princípio é você buscar uma amizade para conhecer a pessoa e saber se ela é virtuosa. E aí eu já digo que, ainda que seja legítimo você ter conhecido alguém pessoalmente, a pessoa não é da sua cidade, você manter um contato à distância, esse conhecimento à distância ele não funciona. Não funciona porque é muito fácil você ser virtuoso numa câmera. Não há situações ao seu redor que vão te testar. A coisa é muito controlada. Você pode estar ali, o indivíduo perfeitinho ali no Skype, mas em pessoa, assim que o garçom atrasa para, sei lá, trazer o prato de comida dele no restaurante, ele xinga o garçom inteiro.
Como que você vai saber esse lado da pessoa se você só interage com ela atrás de uma tela? Então, essa ideia de relacionamento à distância, ela não é boa. E hoje em dia ela é extremamente comum. Como eu disse, nós não podemos escolher as pessoas que aparecem na nossa vida. Se é alguém interessante, podemos ali no primeiro momento ter aquele contato online, mas nós temos que fazer o possível para que nos conheçamos pessoalmente. Então, nesse primeiro momento, é isso, é a amizade, sem toques, sem afeto. E por que eu digo isso? Porque o indivíduo que se apega emocionalmente, ele está pedindo para sofrer. Porque nós vemos isso, quantas vezes eu já não vi isso? Né? Ainda interessa se você se acha o pagãozinho pegador, e você é mulher que não está nem aí para relacionamento nenhum, começa a se apegar emocionalmente em alguém, quando o cara sai fora, você fica deprimida. E no catolicismo não será diferente. Se você está discernindo se aquele indivíduo é um bom marido e fica lá de amorico, sendo movida pelas paixões, caso os dois percebam que não há compatibilidade e resolvam sair fora, haverá sofrimento. Então, essa ideia de que o católico pode beijar na boca, pode beijar de língua, isso é uma tolice. Isso é pecado. Inclusive, nós devemos fazer um esforço enorme para não escandalizar o próximo. Então, ainda que você esteja conhecendo uma garota, e vocês sejam ambos extremamente puros, se você está em uma mesa de bar com indivíduos que não são puros, em um mundo em que a impureza ela controla a mente de praticamente todas as pessoas, se você some com a garota que você está discernindo por 1 hora, o que é que os indivíduos na mesa vão pensar? Ainda que vocês tenham ido simplesmente comprar pão. Então nós vivemos no mundo, nós devemos levar essas coisas em consideração. Então a busca pela virtude é o que devemos sempre buscar. De que adianta o indivíduo ser bonitinho, engraçadinho, faz você rir, ele é o piadista, se o indivíduo tem um vício em pornografia? Então, nós devemos abandonar essa ideia emocionalista de achar que eu quero ficar, eu tô apaixonada, eu vejo o cara, meu coração dispara. Isso é coisa de pagão. Então, é muito fácil você, no mundo podre como está, de você, nesse primeiro momento da amizade, discernir se o indivíduo tem as mínimas virtudes necessárias para um casamento ou não. Vá no Instagram do sujeito ou da menina. Se tudo que você vê lá é vaidade, a mulher está totalmente apaixonada pela própria imagem e tem 1 trilhão de fotos de si mesma, muitas delas completamente imorais, com pouca roupa, obviamente aquela mulher ainda não tem as virtudes necessárias para um casamento. O mesmo com o indivíduo que está totalmente apaixonado pelo próprio corpo, que de certa forma é uma ação efeminada, né? O indivíduo fica lá apreciando os músculos na academia e fica tirando fotinho sem camisa, de forma imoral e modesta no Instagram. Obviamente é um indivíduo que está completamente tomado pela luxúria. Um indivíduo que fala palavrão, não sabe se portar nos locais adequados, não tem educação, não é corajoso. Esse é o indivíduo que você quer buscar? Porque hoje nós temos uma certa noção errônea do que é ser masculino, né? O indivíduo acha que ser masculino é fumar charuto, falar palavrão, ser agressivo e briguento. Isso só mostra que você não tem virtude nenhuma. Então, nós temos que compreender que o primeiro momento é essa amizade. Se há uma compatibilidade e há uma primeira impressão de que há virtude em ambos os pretendentes, então aí começa o cortejo, que não é um namoro, mas simplesmente uma maior
intimidade, ainda que distante, sem toques, que só serão permitidos após o casamento, quando, né, o seu parceiro, você terá de certa forma direitos sobre o corpo dele, mas até lá não, mesmo enquanto noivos. Então essa ideia patética que se vê hoje de católicos namorando há anos, quanto mais tempo você permanecer nesse tipo de relação, mais você está abrindo oportunidades para cometer o pecado, principalmente contra o sexto e o nono mandamento. Você não é imune a isso. Ah, mas eu não faço, a gente não faz nada. Quanto mais tempo vocês passarem juntos, além, é claro, do apego excessivo que poderá gerar muito sofrimento caso aquilo não funcione, você tem o problema do pecado. As tentações virão. Então, essa ideia de católicos viajando sozinhos, eu já ouvi falar disso várias vezes, já vi, presenciei, indivíduos católicos viajando pelo Brasil, pelo mundo, vai para a Europa, os dois no mesmo hotel, ainda que durmam em quartos separados. Vocês não devem ficar jamais sozinhos. Nós somos criaturas caídas e fracas, e achar que você é imune a isso, você está pecando contra, está sendo presunçoso. Então hoje em dia se tem uma noção de relacionamento completamente distorcida. Se você inicia um relacionamento já pensando o que eu posso ou não posso fazer, do ponto de vista de luxúria, será que isso é permitido? Será que o seu objetivo está completamente errado logo de cara? Você já está pensando o que é permitível, o que não é permitível. Quantas vezes eu já não vi isso, principalmente entre os jovens? Nossa, será que pode fazer isso? Então você quer o quê? O casamento é simplesmente uma forma para você legalizar o ato sexual que você quer fazer? É isso que o casamento significa para você? Obviamente a pessoa que você deve buscar, ela deve ser católica. Você não vai namorar, né, se relacionar com um indivíduo pagão. Como que você vai casar com um indivíduo que não acredita nas coisas que você acredita? Que é pró-contraceptivo? Como é que você vai criar uma criança com os valores católicos se o seu marido ou sua esposa não são católicos? Então nós vemos uma confusão generalizada entre o pessoal mais moderno, né, de missa nova, se vê muitas vezes essa completa essa modernidade de namoro e realmente ficar lá abraçadinho e dando beijinho e saindo sozinhos, igualzinho um casal pagão, isso é muito comum. E por outro lado, no mundo tradicional, eu particularmente vejo o problema oposto. No caso dos homens, completa covardia, indivíduos que não convidam as mulheres para conhecê-las, né? Que não se aproximam das mulheres. Quantas mulheres estão aí secando nas missas tridentinas sem que um homem se aproxime delas para cortejá-las ou buscar conhecê-las? É algo vergonhoso. Os homens modernos são efeminados covardes, e muitos dos tradicionais acham que colocar chapéu, suspensório e fumar charuto já o torna um excelente católico másculo. Não é assim que funciona. Quem dera, né? Masculinidade fosse fumar charuto e usar suspensório. As mulheres tradicionais parecem monjas de clausura, algumas vezes. Ora, se você diz que está buscando um casamento, então você deve se comportar como alguém que está buscando o casamento. Eu não estou dizendo que uma mulher católica deve sair dando tiro para todo lado buscando um homem. Não, isso é obrigação do homem se aproximar dela. Mas quando isso ocorre, você tem que reciprocar. Mas as mulheres tradicionais, muitas vezes, católicas, têm uma noção completamente errônea de o que é ser tradicional. Não é você ser se fazer de difícil
ignorar a pessoa. E também, se você está buscando um casamento, você não pode se comportar como uma monja de clausura. Você não pode ir à missa, botar o véu, que você deve, obviamente, utilizar, mas acabando a missa, você tapa sua cara, sai correndo, não participa de evento social nenhum, corre para casa para rezar o dia inteiro. Está errado rezar? Claro que não. Porém, se a sua vocação, na verdade, vocação propriamente dita é só religiosa, mas se o que Deus quer para você é o casamento, você tem que se comportar como alguém que está buscando um casamento. Se você quer se trancar dentro de casa e ficar longe do mundo e não permitir a aproximação de homem nenhum, então você deve virar uma monja, uma freira, não uma esposa. Isso ocorre muito. A mulher acha que ser pura é sequer contribuir com o cortejo do indivíduo que está tentando cortejá-la, né? Ou sequer se fazer presente em um ambiente que ela possa conhecer homens, achando que Deus vai materializar um indivíduo na capelinha pessoal dela lá na sala da casa. Não é assim que funciona. Então, você tem que se comportar conforme a vocação que você pretende seguir. Então, para, finalizar isso, ou resumir, nós devemos buscar pessoas que têm virtude, né? O homem, ele deve buscar honrar a mulher. Então, ele deve permanecer emocionalmente afastado no período de cortejo e de amizade, porque as mulheres, pela sua própria natureza, elas se apegam mais facilmente. Então você deve protegê-la, é uma questão de justiça. Você não quer gerar esperanças, não quer gerar um afeto para depois destruí-lo. Não é? Quando chegar no momento do cortejo, obviamente vocês não assinaram contratos, pode ser que não dê certo, você tem o direito de conhecer alguém melhor, mas obviamente você vai se fechar para as outras pessoas deliberadamente. Se Deus colocar alguém diferente, que é a correta, obviamente você deve seguir esse caminho. Obviamente você não vai encontrar a mulher da sua vida no Tinder, nem no Catholic Match, na minha opinião. Eu acho que coisas online são horríveis. Você deve conhecer a pessoa no mundo real e, portanto, deve ter paciência. Ah, mas eu estou com quase 30 anos, daqui a pouco eu fico estéril. Paciência. Faça a sua parte e confie em Deus. E se estiver demorando demais, procure saber se talvez a sua vocação não seja outra. Então, procure estudar o catecismo, procure conhecer um pouco de lei natural, porque o indivíduo que entende de lei natural, ele não precisa ficar perguntando, isso aqui pode, isso aqui não pode, o casado pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Conheça um bom padre, se você tiver uma dúvida real, pergunte, mas isso deveria ser espontâneo de uma pessoa que tem um conhecimento adequado. Ele consegue deduzir o que pode ou não pode ser feito. Então, qualquer pegação, qualquer coisa do tipo, obviamente elas não são permitidas. Não pode beijar? Que tipo de relacionamento é esse? Olha, meu amigo, se você é um pagão, está achando que beijo e pegação é coisa de católico, você está meio que por fora, né? Sinto dizer. Não é. Se porte, você não é um adolescente. Então, assim, obviamente, pela 10ª vez, a virtude é o que conta. Então, você deve buscar saber se o indivíduo de 30 anos ainda mora com a mãe, não sabe lavar um prato, é viciado em anime, gosta de jogar videogame. A mulher, né, quando você buscar uma mulher, ela deve ser uma mulher que está disposta a ser submissa,
que não é uma feminista, que acha que vai se impor na ordem das coisas, etc. Então, assim, eu poderia falar sobre esse assunto o dia inteiro, porque é um assunto que interessa a várias pessoas, né? Principalmente os jovens que ficam sempre entusiasmados com isso, né? E uma outra coisa que é importante dizer é que se você é jovem e tem lá um pretendente, começar a namorar um indivíduo que não tem a menor condição de se tornar o seu marido nos próximos anos é uma completa estupidez. Ah, eu tenho um namorado. Ah, ele mora em outra cidade ou mora na mesma cidade, mas ainda está no ensino médio. O que é isso, meu? Se você não tem sequer idade para ter um relacionamento, como é que você vai chamar isso de um namoro? Você pode cultivar uma amizade distante emocionalmente daquele indivíduo. Se no futuro ainda houver aquele interesse, se a pessoa tiver virtude, aí sim vocês podem iniciar o processo de cortejo. Agora, estou namorando e se quer ver a pessoa pessoalmente, isso é uma completa... O que é isso? O que isso representa? Se você, com a idade de 17, 18, 20 anos, já se sente preparada para um casamento e é isso que você vai buscar, você não vai buscar um indivíduo de 19 anos que está no primeiro período de história e não terá a menor condição de te dar o sustento necessário para um casamento. Eu vou esperar ele terminar a universidade. Eu vou namorar. Vai namorar com um indivíduo por quê? 4, 5 anos? Que é isso? Que coisa sem noção que é essa, meu? Como eu falei, se você acha que aquela pessoa é extremamente interessante, mantenha uma amizade, mas se chamar isso de namoro, como se você está fechada para o mundo, você vai guardar um indivíduo, crescer na vida, começar a ter um emprego, que coisa bizarra que é essa? Coisas completamente pagãs, né? Ou romantizadas, né? Eu estou aqui dizendo que você deve buscar sempre um indivíduo com dinheiro, etc. Não, de forma alguma. Porém, o indivíduo deve ser capaz de prover para o casamento. Ele tem que ser capaz de sustentar a esposa e os filhos. Se o indivíduo é um pé rapado que não tem onde cair morto, ainda que haja ali presente a virtude, não tem como você se casar com um indivíduo desse. Você vai ter um filho, o indivíduo, como é que ele vai sustentar você e o filho? Obviamente, você pode então aguardar que esse indivíduo consiga reestabelecer a sua vida. Então, o que mais nós podemos dizer? São tantas coisas, não é? Busque conhecer o indivíduo, e se você está completamente cega pela paixão, você não vai conseguir conhecer o indivíduo, você vai achar tudo lindo, maravilhoso, vai ficar cega, porque a paixão te deixa imbecil e burro. Estejam sempre em estado de graça, e veja, no período de amizade, e que seja até de cortejo, o que está acontecendo, se aquela pessoa está te ajudando a crescer, se vocês dois falam de Deus, se vocês dois oram juntos, ou buscam apresentar alguma devoção, se a pessoa te ajuda nas suas falhas, te ajuda a crescer nas virtudes, ou se é uma pessoa que está tentando te levar para a cama, ou se é um indivíduo que só aflora as suas emoções e quando vocês conversam, você acaba percebendo que você está cometendo mais pecados, você está se distraindo das suas obrigações de Estado, se distraindo das coisas corretas. Então aí você já tem claramente uma indicação de que aquele indivíduo não é correto. Então o período de amizade basta alguns meses para você conhecer alguém. Obviamente, preferência, se você já conhece alguém há mais tempo, um bom católico, praticante, já vai diminuir a necessidade de conhecimento. O cortejo também não deve durar muito tempo. Óbvio que não existe um limite, mas deve ser algo suficiente para confirmar que há uma compatibilidade, que há virtude e ponto.
E também o noivado. O noivado deve existir meramente para se preparar o casamento. Pessoas que se noivam por 2, 3 anos. Se você não tem condição de pagar um casamento agora, você não tem que noivar, não, meu. Você não deveria estar nem se relacionando se você está, como eu disse, não tem onde cair morto. Resolva a sua situação, se você é um homem. Resolva a sua situação financeira, sua situação de emprego, primeiro, antes de pensar em relacionamento. Nós não vivemos o mundo da Disney, não. Então, assim, a coisa ela é muito simples. Sem pegação, busque conhecer aquelas pessoas que têm virtudes. A função do homem é preservar a dignidade, a honra da mulher. Não é? Você precisa conhecer as pessoas no mundo real, em situações reais. Você precisa ver se o indivíduo ele pode ser lindo, lindo, lindo ali tomando um café, super elegante, super agradável, mas em um ambiente que tenha, sei lá, um vinho, o indivíduo toma duas taças de vinho e começa a ficar agressivo, perde o controle. Você precisa ver esse lado da pessoa. Você precisa conhecer esse lado. E você não vai conhecer esse lado pela internet ou em situações muito limitadas. Não seja sempre conhecendo essa pessoa com outros indivíduos presentes. Você não vai ficar sozinho com o pretendente por causa dos riscos envolvidos e dos escândalos que isso pode gerar, etc. Se você acha que isso é muito medieval, sinto muito. Ninguém falou que ser católico é fácil. Nós vivemos uma sociedade paganizada, como eu já disse. E essa sociedade nos ensina que é normal pegação, que é normal morar com a pessoa antes de casar, que sexo é algo igual moeda que sai distribuindo aí para qualquer um. Então nós estamos completamente corrompidos, a vasta maioria de nós. Virgindade praticamente não existe. Né? Agora, eu estou dizendo que nós temos que encontrar pessoas perfeitas? Óbvio que não. Nós temos que encontrar pessoas que tenham o mínimo de virtude necessária para um bom casamento e que estejam dispostas a melhorar, que tenham menos a virtude da humildade, de reconhecer as suas falhas, né? E buscar melhorá-las. E um casal deve, obviamente, se ajudar. Né? Geralmente suas falhas vão ser diferentes, então eu tenho que sair de uma conversa com você me sentindo que eu me aprimorei, que eu cresci, e não que eu dei 2 passos para trás na minha vida espiritual. Então é isso. Nós devemos seguir a doutrina social da igreja, nós devemos estudar o catecismo, buscar sempre ser aconselhado por um padre, e parar com essas influências pagãs aí do mundo moderno. Então espero que vocês tenham conseguido acompanhar até o final. Desculpa aí a falta de um pouco de critério aí nesse vídeo, foi um pouco mais espontâneo da minha parte, porque eu resolvi fazer esse vídeo espontaneamente. Mas espero que eu tenha de alguma forma te ajudado. Né? Então fiquem com Deus e até a próxima. Salve Maria.